Turma, minha dica agora é sobre sujeito indeterminado. Do que se trata o sujeito indeterminado? Se trata de um tipo de sujeito em que o emissor da mensagem ou ele não quer identificar o autor da ação ou simplesmente ele não sabe de quem se trata. Ou ele não quer identificar ou ele não sabe de quem se trata. Então, as questões de sujeito determinado têm muito a ver com a concepção que se tem de concordância verbal. Por exemplo, o primeiro caso e o caso mais conhecido de sujeito determinado exige que você coloque o verbo na terceira pessoa do plural sem fazer uma menção prévia a uma ideia do que seria eles. Então, verbo na terceira pessoa do plural sem uma menção prévia a uma ideia de um eles fará com que eu tenha um sujeito indeterminado. Exemplo: roubaram a lotérica da esquina. Quem roubaram a lotérica da esquina? Claramente o verbo roubaram concordaria com o pronome pessoal eles, terceira pessoa do plural. Só que na frase eu não tenho menção a quem representariam esse eles. A quem representaria essa ideia de eles? Eu não tenho. Moral da história, o autor da frase, não sabe quem é que praticou a ação. E isso vai configurar como sujeito determinado. Além disso, eu poderia dizer para um interlocutor o seguinte: contaram-me uma coisa interessante sobre você, só não me peça para dizer quem foi. Sempre me contaram algo, não é? É a ideia do fuxico, como nós temos no popular. Quem me contaram? Eles. Mas eles quem? Pode ter sido uma pessoa, mas eu coloquei no plural para que o meu interlocutor entenda que eu não quero identificar o autor da ação. Em ambos os casos pode ter sido apenas uma pessoa que praticou as duas ações, ou a de roubar ou a de contar, mas eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural para mostrar para o meu interlocutor, ou se eu não sei quem foi o autor, ou porque eu não quero identificar o autor da ação. É o caso mais comum de sujeito indeterminado. Além disso, será sujeito indeterminado quando eu tiver um verbo ligado ao pronome se, não sendo este verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Me dê um exemplo. Precisa-se de empregados. Eu tenho o verbo precisa, porque quem precisa de algo ou de alguém, transitivo indireto. Seguindo, eu tenho o pronome se. Eu não posso passar isso para a voz passiva analítica. Moral da história, eu estou diante de um caso de sujeito indeterminado. Imagine que você seja um empregado e você esteja procurando emprego. Você vai se deparar com uma frase: precisa-se de vendedores. Você vai interpretar nessa frase que alguma empresa pratica a ação de precisar de vendedores. Só que da forma como a frase foi elaborada, não tem como você descobrir quem é que esteja praticando essa ação. Geralmente você só descobre o autor da ação quando você liga para o telefone, o número de telefone que acompanha esse tipo de anúncio. É por isso que o sujeito é indeterminado, ok? Outro exemplo vive-se bem em Vitória da Conquista. Se eu tiver o verbo viver, que é considerado intransitivo, mais o pronome se, eu não tenho voz passiva. Não ter voz passiva significa que eu tenho outro caso de sujeito indeterminado. Esta frase geralmente é elaborada em textos para generalizar uma ideia, a ação que é exercida. Então, vive-se bem em Vitória da Conquista, eu quero generalizar o fato de que qualquer pessoa que venha morar aqui vai viver bem. Então, é este o caso de sujeito indeterminado. Não é João, não é Joaquim, não é Jorge, não é José. É qualquer pessoa. Por isso, esse tipo de situação configura-se como sujeito indeterminado. A dica final. As dicas finais seriam: o verbo não pode ir para o plural, simplesmente porque não há sujeito explícito na frase, ok? E a segunda dica é: as provas vão dizer que este se recebe o nome de índice de determinação do sujeito. Fica aqui mais uma dica. Um abraço, sucesso!